Hoje eu estou aqui em Blumenau por causa de trabalho mesmo. E trabalhei em escritório de hidráulica industrial, a Excel Engenharia, aqui de Blumenau, né? Trabalhei com elétrica também, na Voz Engenharia Elétrica. Então, eu fui passando por várias áreas aí da construção civil, né? Justamente para juntar o meu know-how aí da ferramenta com essas áreas diversas, né? E configurando, e aprendendo, e implementando em cada uma das áreas. A gente vai ver aqui na apresentação que a plataforma BIM, a grande vantagem dela é justamente essa questão de trabalhar junto, né? Que todo mundo converse a mesma língua. Até porque hoje, eu acredito, assim, nos escritórios que eu passei, que um dos maiores problemas que a gente está tendo é cada macaco no seu galho, assim. Eu faço projeto elétrico com um parceiro de lá, o cara joga as coisas na minha mão, aí tem revisão, daqui a pouco volta errado, e essa questão de comunicação entre os escritórios, eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje. Então, hoje eu estou trabalhando de freelance, eu estava até então na OA Engenharia Especial nos últimos 2 anos, trabalhando também com diversas disciplinas, trabalhando com até ar-condicionado, eu peguei um pouquinho também, e fazendo mais essa parte de compatibilização. Dessas disciplinas todas, a minha especialidade técnica hoje é hidráulica e preventivo. Mas eu tendo mais a ficar com o software mesmo, porque é onde eu tenho a minha... que eu posso contribuir mais com as pessoas, né? Que nem eu estou fazendo agora, justamente passar o conhecimento adiante, com curso, com configuração, com tudo mais, né? Então, eu montei uma apresentaçãozinha, eu vou jogar ali no chat um link, que engloba tudo que eu... A maioria das coisas que eu fui pegando aí nesses anos de experiência com a plataforma BIM, né? E esse aí é para vocês justamente depois fazer impressão, talvez mostrar para os colegas de escritório, de trabalho, né? Para ter alguma coisa para ter junto com vocês, né? O material que eu separei. E eu fiz uma apresentaçãozinha em PowerPoint agora, baseada nesse material que eu estou mandando para vocês. Eu vou abrir aqui o apresentar agora. Só um momentinho. Tela inteira. Certo. Aqui, vocês estão vendo o PowerPoint aí? Estamos sim, aham. Certo, então vamos lá. Eu vou fazer toda uma linha do tempo aí nesse PowerPoint. Eu vou falar sobre, vou chegar bem no básico da plataforma BIM, para que até mesmo quem não conhece nada de BIM possa engrenar aí com a gente. Tá? Então, é uma abordagem bem prática, também não vou tomar muito tempo no básico. A maior parte da apresentação vai compreender, mostrar conteúdos práticos, né? Eu vou abrir o software em questão que eu utilizo, que é o Revit, né? Provavelmente vocês, quando ouvem falar em BIM, ouvem mais falar de Revit, né? O principal software aí, o mais famoso nessa questão da plataforma BIM. Tá certo. Então, começando aí uma introdução, a Mayara vai lembrar talvez desses cubinhos aí, eu uso eles há quase 10 anos já, para explicar a diferença da evolução do CAD para a plataforma BIM. Bom, o que a gente tem aqui? Vocês estão vendo o meu ponteiro do mouse? O ponteiro do mouse acho que não aparece, né? Parece sim. Ah, tá bom, então. Então, aqui a gente tem a representação gráfica em AutoCAD, né? Eu vou até dar um Alt Tab aqui, vou pegar um projetinho. Então, a gente tem aqui um CAD, né? O CAD, vocês sabem que são só linhas, né? Que formam um desenho em 2D. Se eu rotacionar aqui a tela do CAD, a gente vai ver que é só um plano chapado, né? Um plano único. Então, a gente tem aqui que a representação em CAD são linhas dispostas de tal maneira que podem representar um cubo ou uma geometria
com auxílio de documentação. Isso é importante falar, que com o CAD a gente quase sempre vai precisar de documentação, vai precisar de um texto, por exemplo, dizendo, imagine uma sacada, a gente vai ter ali uma linha que representa o guarda-corpo, mas a gente vai ser obrigado a ter um textinho ali dizendo que aquele é um guarda-corpo, a altura dele e tudo mais, né, para auxiliar essa representação gráfica. Depois a gente vai para o 3D. O 3D ele já é conhecido aí há muitos anos, né, mas ficou muito popular nos anos 90, quando começaram a aparecer tanto os softwares de trabalho quanto os filmes em 3D, em animação gráfica. E o 3D, daí a gente tem a geometria, que nos faz ter as dimensões exatas em todas as dimensões, em todos os lados de um elemento, né? Então, a gente pode, no AutoCAD também a gente pode ter um 3D estrudando ele, né? E está aqui a descrição, que ele possui informações de localização no espaço, dimensões da geometria e, muito importante, a aparência da geometria. No 3D a gente consegue, no 3D convencional, qualquer 3D, a gente também consegue atribuir texturas à geometria, o que faz ela ser visualmente, ela visualmente ter uma precisão que se aproxima muito da realidade, né? Hoje a gente pode ver pelas imagens que a gente manda renderizar aí para venda de empreendimentos, né? Que muitas delas não dá para dizer se é realidade ou se é a imagem criada, né? Então esse é o 3D que a gente conhece há tempo já. E é muito importante, eu gosto de fazer essa pequena apresentação aqui, porque é muito importante que se distingua o BIM do 3D, tá? São duas coisas diferentes. Na verdade, o BIM, ele é o 3D com um tempero a mais, tá? O que seria esse tempero a mais? O BIM, além do cubinho aqui, ele ter a dimensão e a geometria, ele vai trazer também as informações físicas, as informações que teria o material que está ali aplicado, que ele teria na natureza, né? Então, a gente vai ter... Eu tenho o Revit aberto aqui, eu vou aproveitar, já vou começar o hands-on aí. Vou clicar aqui num reboco de parede, por exemplo, e vou entrar no material dele, né? Isso aqui não importa eu falar como é que eu estou entrando, como é que eu estou chegando ali, mas eu vou entrar na biblioteca de materiais. Então, esse reboco que eu cliquei ali, nas propriedades dele, aqui, esse reboco aqui, ele não vai ter muitas propriedades, mas eu vou pegar, vou mudar aqui, eu vou chegar num aço, por exemplo. Olha só, a gente vai ter as propriedades de aparência, que já teria no 3D, né? A gente vai ter, aqui que a gente entra no BIM, né? A gente vai ter propriedades físicas, mecânicas, né? A resistência desse material, coeficiente Poisson, módulo cisalhamento, tudo mais, né? Resistência aqui, limites de escoamento, e a gente vai ter propriedades térmicas também, né? Condutividade, calor específico, densidade e tudo mais. Então, gente, isso aqui que é o BIM propriamente dito, tá? Então, o BIM, qual que é a grande vantagem de eu ter qual que é a diferença entre eu ter um modelo 3D comum e um modelo BIM? No modelo BIM, eu vou poder utilizar dos parâmetros que estão ali naquela geometria inteligente para fazer análises. Por exemplo, eu posso fazer uma análise térmica de insolação numa parede de um prédio, para que eu possa calcular quantos BTU de ar-condicionado precisamente eu vou precisar nos ambientes do meu apartamento. Tá? Então, é esse tipo de informação que o BIM vai me trazer. É claro que os softwares que trabalham em BIM, pela geometria ter uma inteligência, digamos assim, mais aprimorada, eles têm várias outras vantagens. Só que é importante dizer que hoje em dia são pouquíssimos escritórios que usam o BIM na sua plenitude, na realidade, assim, para fazer esse tipo de análise, para fazer análise de insolação, para fazer análise de vento, para utilizar tudo que o BIM oferece, certo? Então, mas se alguém perguntar para vocês o que é BIM, ele é um 3D
que contém também informações da natureza, todas as informações que o material tem. Então, se for dar um termo assim, ele é uma prototipagem digital, né? Eu vou estar replicando o que eu teria na obra, eu vou estar colocando ali no computador com todos os tudo que teria na realidade, né? Então, deixa eu voltar aqui. Só uma dúvida, se alguém souber, faz tempo que eu não apresento em PowerPoint, quando eu dou F5, ele volta para a primeira tela. Como é que eu faço para ele voltar para a atual aqui? Quem sabe me dizer? Se eu não me engano, é Shift F5. Shift F5. Ah, isso aí, muito obrigado. Quem falou aí? Gratidão. Eu, Lucas. Valeu, Lucas, obrigadão. Então tá bem definido aí o que é o BIM, para vocês terem essa noção da diferença. Dentro do BIM, a gente tem vários níveis de projeto, tá? Tem, na verdade, duas classificações de níveis. A gente tem as classificações de 3D, uma classificação que é o 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, né? Que são as dimensões, uma classificação que são as dimensões, e a outra classificação são os níveis de detalhe, que eu não vou chegar a comentar sobre os níveis de detalhe aqui, que é um pouquinho mais distinto. Talvez depois eu dou uma pincelada quando eu falar como é que está essa questão do BIM com o governo, como é que ele está incentivando, tá? Mas nessa primeira classificação, que são as dimensões, é importante a gente dizer que existe o 3D, né, que é a geometria em si, a gente tem o 4D, que são os quantitativos, né? Onde a gente vai ter fases de projeto, a gente vai poder planejar o projeto, cruzar ele com uma planilha, de cruzar ele com o tempo, né? Para dizer, quanto que eu vou gastar esse mês em tubulações, por exemplo. O 5D desculpa, aqui na verdade é mais o quantitativo, aqui no 4D é essa questão da linha do tempo mesmo. O 5D é o quantitativo, estimativa de custos, né? 6D a gente vai ter a sustentabilidade, que daí seriam análises que a gente pode fazer ali essas análises que a gente tem nos selos LEED, né? Análise de insolação, análise de térmica e tudo mais. E o 7D, que seria o as-built, né? O as-built do BIM, que nos traria informações, por exemplo, eu posso botar no extintor a informação de em quanto tempo que vai ser o vencimento dele, né? Então, para que o projeto ele tenha essa longevidade, assim, ele, por exemplo, eu poderia deixar o projeto com uma empresa de gerenciamento, né, que ela ia ter um software lá que lesse esse modelo BIM e ia acusar para ela, mês que vem vai estar vencendo os extintores da edificação tal. Então, esse é um tipo de informação que eu consigo colocar em qualquer objeto BIM, né, datas e tudo mais nesse sentido, né. Então, o 7D seria esse pós-obra, né. Então, aqui a gente tem uma visão sobre cada um deles mais aprimorada, né? Então, eu vou dar uma lidinha aqui, porque nos textos está bem explícito aí o que é cada um. Deve-se tomar, no BIM 3D, deve-se tomar cuidado em observar que nem todo BIM é 3D, como eu já comentei. A gente pode considerar um novo termo chamado BIM 3D, para distinguir modelagens que não possuem dados em suas propriedades. Tá? Então, é muito importante comentar com vocês que tem alguns escritórios por aí que anunciam, a gente oferece BIM, a gente trabalha em BIM, e saem fazendo projeto por aí para as construtoras, mas, na verdade, o que eles fazem? Eles só trabalham com Revit para fazer a beleza, as plantas baixas, os cortes em 3D e tudo mais. Tem vantagens ali, né? Tem a questão da visualização em 3D, que já vai eliminar erros e tudo mais, mas
muita coisa, muita gente ainda não está oferecendo, né? Quantitativos precisos, né? Muitas vezes tu pode ter o teu modelo em BIM, mas tu não modelou ele direito, não colocou tudo, não colocou impermeabilizações, não colocou, enfim. Uma das grandes vantagens do BIM 3D é o Clash Detection. Então, é isso que eu falei. Quando tu trabalha direto em cima de um arquivo 3D, tu vai ver ele perfeitamente, né? Então, não tem como tu ter problemas. Aí, vocês vão me dizer assim, mas eu já faço 3D, eu contrato lá uma empresa que faz os renders. Mas não é a mesma coisa, porque tu tá o teu projeto em planta baixa em um software, e para fazer o 3D, o cara vai estar pegando essa tua planta baixa e vai estar fazendo outro arquivo, outra coisa, né? No Revit, por exemplo, num projeto em BIM, o que a gente tiver em planta baixa vai estar sendo refletido no 3D. Então, se a gente mover uma parede em planta baixa, ela vai para o 3D também. O BIM 4D é onde o usuário pode vincular o projeto a um planejamento que tenha datas, né, que tenha o tempo junto, né, a gente tem aquele softwarezinho o MS Project, né, da Microsoft, que a gente consegue fazer esse tipo de serviço e para quem já trabalha com MS Project, o BIM ele é muito bom, que tu vai poder cruzar o teu modelo do MS Project com o teu modelo em BIM, num outro software chamado Navisworks, né, que ele vai fazer simulações, aí vai dar para até fazer uma animaçãozinha, quero clicar lá em 2021/6, como é que vai estar o meu projeto? Aí ele vai gerar um 3Dzinho lá, com o prédio no terceiro pavimento, no quarto pavimento, e quanto tu gastou até esse momento, tudo que tu precisa gastar ainda e tudo mais, né? Isso já é um pouquinho, um passo a mais, né, do que a gente tem muita gente dando os primeiros passos no BIM ainda, mas isso, depois que tu tem consolidado tua metodologia de projeto dentro do escritório, fica muito fácil aplicar um recurso desse com o teu modelo pronto. O BIM 5D, né, que são os quantitativos, como eu comentei já antes, aqui é algo muito delicado, porque o projetista ele tem que estar 100% consciente do que ele está modelando, né? Pode ser que o projetista ele esteja montando lá o projeto todo em 3D, mas que, por exemplo, um prédio, que ele esteja considerando o reboco externo e interno a mesma coisa, né? Mas não é bem a mesma coisa, a gente costuma separar. Reboco externo ele tem uma mistura diferente, né, por causa da agressividade dele, por exemplo, né? E entre outras coisas, pode ser que a pessoa esteja considerando no quantitativo o piso do quarto e da sala a mesma coisa, e lá na obra vai ser um vai ser porcelanato e outro vai ser cerâmica comum. Então, o Revit ele oferece sim o quantitativo com uma precisão muito boa, só que aí tudo depende do projetista também saber manipular. O BIM 6D, que seria as análises, isso aí é pouca gente que faz, pouquíssima gente, o pessoal ainda está dando os primeiros passos, organizando seus escritórios, os escritórios maiores, geralmente, que vão utilizar isso aí com mais frequência, né? Que nos menores nem sempre o cliente pede, mas é um diferencial, né? Por exemplo, tu oferecer tuas pranchas, a casa do seu Serafim lá de 35 metros quadrados, tu jogar um estudinho solar junto, né? Porque é uma coisa que tu não vai gastar muito tempo a mais depois que tu tem o teu modelo pronto no projeto para gerar, certo? O BIM 7D, que é o As-Built, isso aqui, na verdade, eu acho que é a coisa mais fascinante, assim, tu ter o pós-obra do teu projeto, tudo controladinho, tudo certinho, no 3D, futuramente, já na atualidade, em realidade virtual, tu poder caminhar por dentro do projeto virtualmente, né, e tudo mais. Então, esse aqui é a grande cereja do bolo. Eu acho muito legal ter esses tipos de informações, né? Até com questão para seguradoras, né? O quanto tempo que o concreto vai estar, digamos assim, vai valer, vai estar ali no tempo de vida dele útil, né?
e nesse sentido, certo? Então, o BIM, as dimensões do BIM são essas aí, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre outras tecnologias que se tornam possíveis por meio da plataforma BIM. Na verdade, uma delas eu não coloquei na apresentação, mas eu vou abrir um videozinho que tá ficando popular aí entre o pessoal que trabalha aí com a plataforma BIM. Se tiver alguma coisa errada aí com áudio, apresentação, vocês me dão um feedback depois, que eu estou em silêncio aqui, fica meio estranho assim, tá? Então, dá um feedback, qualquer coisinha, eventualidade aí. E, em caso de dúvidas, eu vou abrir um espaço no final, que eu vou estar com um projeto aberto ali, com certeza vai ter muito mais dúvidas naquele momento, aí vocês podem aproveitar, vão anotando num caderninho aí alguma coisa que vocês tiverem de dúvida para surgir nesse momento para a gente sanar no final, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade virtual. Gente, isso aqui, em termos de venda, em termos de popularização da plataforma BIM, em termos do que tudo que está por vir aí nesse futuro, dá para citar o termo que se originou nesse ano, nesse futuro pós-Covid aí, essa aqui vai ser a grande cereja do bolo e está sendo um diferencial muito grande, tá? Bom, a realidade virtual tu entrar no projeto, deixa eu abrir aqui, eu estou fazendo um projetinho que depois eu vou comentar com vocês, eu estou fazendo um projetinho que é tema de um curso aí que eu vou, tem um projeto pessoal meu de lançar um site aí com treinamentos e tudo mais, eu estou colocando todas as disciplinas aí, comecei essa semana a colocar num projeto bem básico aí para ser um cursinho básico, né? Depois eu vou apresentar ele melhor para vocês, é um projeto que eu achei antigo na minha pasta, de um curso bem antigo que eu dava, e aqui, ó, eu tenho conectado com o meu projeto, deixa eu só tirar aqui, tem uma marca d'água de uma construtora aí que eu estava fazendo um trabalho. Pronto, deixa eu abrir de novo. Está carregando um pouquinho. Quando está carregando, então essa realidade virtual é tu realmente transformar teus projetos num jogo, né? Olha só, aqui eu estou num dos aplicativos que trabalha junto com o Revit, o nome dele é Enscape, ele custa em torno de 100, 150 reais por mês, mas, meu Deus, ele vale muito a pena. E olha só, aqui eu estou passeando pela rua, na frente da casa, meu projeto elétrico parcial, aqui está tudo parcial, tá? Como eu falei, eu estou começando a lançar essa semana aí, no meio das minhas outras obrigações, enquanto sobra tempo. E aí aqui tem uma parte da elétrica, uma parte da hidráulica, né? Falta jogar a caixa um pouquinho mais para baixo. E aqui está a minha arquitetura, né? Como vocês podem ver, eu vou caminhando pelo meu projeto. Aí, olha só, eu vou ver se eu consigo partilhar as duas telas aqui, do Revit e do software. Olha só aqui, eu vou desenhar uma parede aqui no meio. Vamos supor que eu quisesse fazer uma bancadinha aqui de alvenaria para minha cozinha. Deixa eu colocar uma altura aqui de 1,10 para fazer uma paredezinha aqui que divide a cozinha. Opa, deixa eu escolher uma parede aqui mais bacana. Uma parede de 14 com reboco dos dois lados. E aí vou colocar ela aqui cruzando entre a cozinha e a sala. Eu tinha pausado aqui. Deixa eu... Vista 3D. Falhou a minha mágicazinha aqui. Deixa eu abrir de novo. Vista 3D. Ranieri. Não, tá certo.
Ah, só demorou para aparecer, mas não era isso que eu queria em tempo real. Vou deletar e vou fazer de novo, que é em tempo real que isso aqui funciona mesmo. Olha só, deixa eu dividir a tela de novo. Cadê aqui? Então, aqui, ó, vou colocar a parede aqui no meio. Aí eu vou vir aqui para o meu projeto, ó, apareceu. Tá ali, aqui antes eu não tinha atualizado, eu tinha que pular aqui para o 3D, né? Então tá aqui minha parede. Olha só, eu vou deletar essa janela aqui, por exemplo. Deletei a janela, saiu a janela fora, né? Ele acaba preenchendo de alvenaria. Aí eu quero, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então a janela está de volta. Agora, olha só que legal. Eu quero ver, eu vou jogar o Revit para outra tela, tá? Para ficar melhor de vocês verem a apresentação por completo aqui. Agora eu quero ver a minha obra no momento da construção dela, sem os acabamentos. Tá? Então eu vou vir aqui na vista 3D, vou esconder aqui o meu workset, que seria como se fosse o meu conjunto de layers. Eu vou ocultar os acabamentos e vou ocultar as esquadrias. Como eu fiz as peças, talvez eu deixei alguma coisa no layer errado, tá? Mas, ó, eu vou aplicar. E olha só, aqui poderia esconder o telhado também, né? Ó, aqui está a elétrica, que eu posso esconder também. Aquela parede ali, como eu acabei de fazer, eu estava no layer errado, ela não escondeu. Ah, eu não quero os meus mobiliários também, não tá legal isso aqui, eu quero só obra nua e crua. Deixa eu tirar o geral, aí ele só vai deixar a alvenaria e estrutura, provavelmente. Vamos deixar estrutura e vedação. Os níveis compartilhados, beleza, ok. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, a minha obra como ela é. Então, eu posso ter aqui... Deixa eu voltar com o geral. Eu vou voltar com o geral para eu ter a minha hidráulica junto ali. Eu acho que a hidráulica está no layer geral. Ele demora para carregar um pouquinho, porque é bastante coisa. Aí, ó. Show. Vim aqui para o meu jardim. Cachorrinho ali. Ó, aqui está a minha hidráulica. Né? Caixinha de gordura. Essas caixinhas mágicas da Tigre aqui, que salva, deixa a obra bonitinha. E aqui tive que botar um caixolão de concreto. Ó, dá para até entrar dentro dele. Então, aqui, ó, vai dizer que tem como ficar erro aqui nesse projeto. Não tem como ficar erro, não tem. Isso aqui é como vai estar na obra, né? Então, não existe esse negócio com a plataforma BIM de resolver picuinha. Ah, não, porque na obra sempre as acabam concretando um pouquinho para o lado e dá algum problema. Isso aí não tem por que existir quando trabalha em BIM. Tá? Então, depois eu volto aí nesse projeto. A gente está falando da realidade virtual, que é isso aí que vocês visualizaram. Eu posso utilizar aqueles óculos de realidade virtual, né? Tem o óculos Rift, que é o mais famoso. Isso tanto para venda, né? Para a pessoa entrar dentro do apartamento lá, com tudo mobiliado e tudo mais, quanto para a obra. Claro que fica ruim dar uns 5 óculos aí para cada obra, né? Que eu acho que é uns 5 mil reais cada óculos, mas daria para visualizar no tablet, por exemplo. Não dessa forma, porque exige uma certa qualidade gráfica, mas tem outros recursos. Tem o Naves ali, que ele é um arquivo, gera um arquivo mega tranquilo aí de 3D. Então tá aqui o profissional ali visualizando com óculos Rift. Alguém sabe me dizer quantos minutos foi, mais ou menos? Que horas são ali? Você tem 20 minutos. 20 minutos, beleza, então a gente está indo bem. Programação gráfica em linguagem Python. Bom, o Revit ele abre a programação para o usuário final, então o próprio engenheiro, o próprio arquiteto pode virar programador de uma forma muito fácil, né?
na linguagem Python, mas com um software chamado Dynamo, que ele cria essas caixinhas aqui, ó, dentro dessas caixinhas tem umas 5 páginas daqueles if, não sei o que, 0 e 1 que os programadores usam, né, com vários comandos que podem fazer com que tu monte teu próprio programinha para tua necessidade, né, como se fossem aqueles Lisps do AutoCAD, só que muito mais fácil de trabalhar, né. Aqui eu tenho, a título de exemplo, tem aqui umas coisas que dá para fazer. Eu consigo, por exemplo, no Revit eu não consigo gerar todos os PDFs ao mesmo tempo. Acho que no CAD também não dá. Dá, só que não preservando o tamanho de cada prancha, né? Só se tu colocar umas margens bem grandes, né? E aqui no Revit também não dá para imprimir com cada prancha em seu tamanho. Então, com esse tipo de recurso aí de programação, tu consegue fazer com que em um clique tu consiga imprimir todas as pranchas, as 52 pranchas do projeto, cada uma com seu tamanhozinho no seu PDF, né? Dá também para criar recursos para modelagem, por exemplo, para ele aplicar pisos de acabamento em todos os ambientes também, com um cliquezinho, aí depois tu só vai indo em cada ambiente escolhendo o acabamento que tu precisa, né? É claro que para isso fica muito difícil de um profissional que está ali 9 horas por dia fazendo seus projetos para ontem, fica meio difícil de parar e configurar essas coisas, né? Então, como a gente está no comecinho aí, não tem muita gente que configurou ainda, é uma coisa um pouquinho mais difícil. Tem que ter um profissional no teu escritório que seja dedicado a isso, ou tu comprar já pronto de algum lugar que venda, né? Isso aqui também é uma cereja de bolo aí do Revit, que é a colaboratividade entre projetistas. Com o Revit, tu consegue trabalhar o teu arquivo na rede, né, na rede do teu escritório ou até na nuvem, né? E esse arquivo a gente chama de arquivo mãe. Tu faz uma cópia dele para a máquina local de cada usuário, né? Então tu vai ter, vamos dizer, eu sou projetista da hidráulica, vai existir 2 arquivos, vai ter o arquivo lá original que está lá na nuvem ou está lá na rede, e eu vou fazer uma cópia, vai ter o arquivo do projeto, um espelho, uma cópia dele na minha máquina, certo? Isso faz com que vários projetistas consigam trabalhar nesse espelhamento ao mesmo tempo, e cada um deles fazendo uma parte do projeto, na mesma disciplina, ou disciplinas diferentes, de modo que eles possam, ao clicar ali, lancei um banheiro aqui, a tubulação de um banheiro, eu clico em atualizar, o cara que está lá no Japão, se ele quiser, ele vai ver em alguns segundos a minha tubulação lançada. Então, com o BIM vai se tornar cada vez, já é uma regra praticamente nesse novo modelo de projeto, as pessoas em escritórios multidisciplinares fazerem o projeto ao mesmo tempo. É a forma mais, é difícil imaginar isso, né? Mas é a forma com que mais se pode lucrar em cima da plataforma BIM num projeto multidisciplinar, tá? Isso aí eu vou fornecer o documento, depois vocês pesquisam no YouTube esses pontos-chave aí. Bom, para projeto, aqui eu tenho as várias disciplinas, né? Para projeto de arquitetura, para projeto de hidráulica, de elétrica, estruturas, né? Eu vou, para otimizar o nosso tempo aí, eu vou abrir umas imagens que eu tenho de cada um desses tipos de projeto, e eu vou passando, tá? Todas as imagens que eu tenho aqui são de projetos ou que eu fiz ou que eu participei, né? Eu faço isso, não é algo egocêntrico, mas porque muita gente faz propaganda do BIM, o BIM é tudo, o BIM é não sei o quê, e mostra o projeto do cara lá dos Estados Unidos, lá de São Paulo, um projeto, né? E eu costumo fazer o hands-on aqui para mostrar para vocês o que está de tangível nessa realidade BIM, né? Então, aqui eu tenho, deixa eu abrir aqui o meu material, eu tenho os PDFs de projeto exemplo, vou começar por projeto de arquitetura, tá? Eu tenho aqui uma torre de um projeto, aqui ele é executível, eu acredito que não sei se eu vou ter implantação, né? Mas assim fica
a cara do projeto, tá? Muita gente diz por aí que o Revit, a graficação dele não é boa, fica as linhas todas estranhas e não sei o quê. É porque muita gente ainda não configurou ele direito, não está bem no comecinho do uso, não está configurando legal, né? Então, aqui eu tenho uma planta baixa com toda a documentação, tenho... Deixa eu abrir aqui alguma outra. Essas minhas nomenclaturas antigas aqui, que eu não botava o nome do pavimento, é horrível para você achar. Então, um pavimento tipo, por exemplo, esse projeto aqui eu já fiz há uns 4 anos, eu acho, não está mais tão atualizada aí a graficação, mas olha só, fica bem bacana. Aqui tem uns detalhezinhos que eu fiz no próprio Revit, né, de envernização, aqui na própria prancha, uma plantinha de forros a definir, né? Então, só para mostrar a graficação para vocês, eu vou pular aqui um pouquinho mais para o final para a gente pegar um corte, alguma coisa assim. Aqui não, aqui é planta de cobertura, provavelmente a próxima já é aqui, ó, uma elevação, né? Isso aqui é, entre aspas, automático, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no nosso projeto de arquitetura. Olha só, abrindo o Revit aqui. Vou passar um corte novo nesse projeto aqui. Vou até deletar esse existente para vocês não acharem que é mentira. Ó. Passei um corte novo. Entrei no corte. Tá aí o meu corte, né? O que eu vou ter que fazer nesse corte? Essa é a graficação que eu escolhi. Dá para tu ter esse tipo de... Aqui tem para duplicar os eixos, porque tem o cabo hidráulico carregado. Eu escolhi essa graficação, dá para mudar ela como eu quiser. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui é uma achura de terreno, porque aqui o terreno original, as vigas iam ficar meio entrelaçadas ali com o terreno, não ia ficar bacana. E olha só, até a parede nova que eu coloquei ali está sendo apresentada. Então, é 100% fiel ao que está sendo apresentado na planta baixa. Não tem aquela coisa de... agora é mais uma revisão de projeto, eu vou ter que ir lá atualizar o corte, aí capaz dele sair errado, porque mudou um monte de coisa. Tu não refaz o corte, tu só refaz a planta e o corte já vai estar aqui. Tudo que tu vai ter que fazer é bater o olho nele para ver se nenhuma cota sumiu, porque às vezes uma parede tua pode ter sido eliminada e tudo mais, né? Então, 3D também, aqui ó, já tenho 3D para jogar na prancha, né? Elevação, vou passar uma elevação aqui, vista, elevação. Vou abrir ela aqui. Então aqui eu não sei se está configurada a elevação, mas vamos ver elevações. Agora sim. Eu estava com ela desabilitada para logo que eu passo a elevação ela vir configurada. As vegetações desconsiderem, essas vegetações são as do aplicativo de realidade virtual. Tem vegetaçãozinha bonita que dá para usar no Revit. E aqui não está aparecendo o meu fundo da garagem, porque a elevação ela tem uma profundidade também. Eu tenho que jogar essa profundidade até onde eu quero que seja visto, porque pode ser que eu queira que seja uma seção apenas, e não uma elevação que mostre até o fundo do terreno, né? Então, olha só, eu corrigi, agora ele mostra a minha garagem. Certo? Então, gente, depois eu vou passar também um outro link. Eu tenho aqui uma pasta com vários... Eu mando nos meus orçamentos sempre aqui essa pasta com diversas imagens desses projetos antigos. Então, eu vou mostrar... Vou compartilhar esse link, depois vocês visualizam por si só as imagens e tudo mais, para a gente otimizar o nosso tempo aqui. A gente tem também hidráulica. Eu vou mostrar aqui um hands-onzinho também da hidráulica. Deixa eu abrir aqui, projeto hidráulico. Também está em andamento o projeto hidráulico dessa casinha aí. Cadê você? Aqui. Tem imagens também aqui de hidráulica. Imagens e vídeos. Ou um projeto mesmo, PDFs exemplo aqui, hidráulica.
WGs e PDFs. Vamos ver. Vamos ver uma planta de tipo aqui. Olha só, gente. A graficação de uma planta de pavimento tipo da hidráulica, né? E aqui, meu, é muito legal de comentar. Deixa eu ver se eu tenho um detalhe aqui, um isométrico. Ah, o isométrico está na própria planta. Esse projeto aqui só tinha alguns, né? Eu coloquei na própria planta. Vamos ver aqui. Ah, não é isométrico esse aqui não. Esse aqui eu só coloquei elevação, mas vale, por exemplo. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem, por exemplo, um registro. Quando eu trabalho em Revit, eu tenho que conhecer mais que o encanador. Eu não posso ser um engenheiro de projeto unifilar só lá que coloca qualquer coisa no projeto, senão não dá para projetar em Revit. Por quê? Porque eu tenho que saber que do lado, se eu tenho um registro metálico, uma tubulação de PVC, o meu registro de pressão, ele vai ter um adaptador de um lado e uma bucha do outro lado, né? Eu tenho que modelar isso para que isso apareça no quantitativo. Então, teoricamente, é muito difícil tu fazer um projeto de instalações em Revit, porque tu precisa realmente saber projetar. Não dá para fazer de qualquer jeito, né? Na verdade, tu pode. Eu poderia simplesmente botar o registro ali, sem botar os adaptadores, mas o meu quantitativo ia ser furado, né? Então, quantitativo, olha só que legal. Aqui eu já tenho quantitativo na própria planta, o quantitativo de todos os elementos que compõem esse pavimento. Nesse projeto eu fiz dessa forma, mas eu costumo fazer por área molhada, né? Porque é melhor, porque daí o cara sabe quantas peças tem no banheiro, quais as peças, aí num prédio de múltiplos pavimentos, ele vai lá, por exemplo, no almoxarifado, alguém prepara um saquinho com todas as peças que vai precisar para aquele banheiro, né? Daí não tem como o cara da empreiteira dizer que, porque a gente gastou mais peça e pronto. Não, teu projeto está aqui como tem que ser encaixado e tuas peças estão aqui na tua mão. Se tu gastar mais, tu vai pagar, né? É basicamente isso aí, a realidade nua e crua. O quantitativo, ele tem esse nível de precisão, certo? Das outras disciplinas, eu acho que eu vou dar uma pulada aqui. A gente está quase lá, mais uns 7 minutos. Vamos ver o que tem mais aqui pela frente. Eu vou pular aqui o PDF para frente ainda e depois a gente vê das outras disciplinas alguma coisa. Elétrica, eu vou dar uma pincelada, as imagens eu vou passar o link para vocês. Elétrica é o mais difícil de ser aplicado no Revit, por quê? Qual que é o grande paradigma de tudo? Não é que o software é difícil, ele é facílimo, não é nenhuma outra entrave. O maior problema é biblioteca, arquivo padrão, tu dá o passo inicial no teu projeto. Do mesmo jeito que lá no AutoCAD a gente tinha... no começo, ninguém tinha layer configurado, ninguém tinha espessura de pena, e é facílimo de fazer isso, tu pegar um arquivo zerado, só precisa configurar essas duas coisas. Mas no Revit, tu precisa ter um monte de coisa na tua biblioteca de blocos, tu precisa configurar os tipos de parede, tipo de reboco, tipo de piso, tipo de tudo, né? Então, na elétrica, eu estava falando da arquitetura, os itens, né? Mas na elétrica, isso é muito pior. Na arquitetura, são esses que eu citei, é facinho também de configurar, graficação e tudo. Na elétrica, a gente tem lá diversos tipos de interruptor, tomada, lâmpada, fabricantes diferentes, de tudo quanto é coisa. Então, elétrica é o que o pessoal mais está penando. Até porque na faculdade não se exige muito isso. A elétrica é a disciplina talvez que tem mais distante o software no ensino superior, né? A arquitetura ela já é toda praticamente baseada no software desde o começo do curso. Então tem essas diferenças. Por isso que na elétrica é um pouquinho mais difícil. Estruturas, a gente tem as plantas de forno e tudo mais, já o pessoal está mexendo com isso, e o dimensionamento é um pouquinho mais complicado, porque não tem software
da Autodesk, pelo menos que tenha o dimensionamento configurado conforme a norma brasileira. Então, o lado bom é que os softwares que a gente usa comumente, eles quebram o galho. Por exemplo, o Eberic, ele quebra bastante o galho, ele sabe trabalhar em FC, que é um arquivo que troca informações com o Revit. Não fica tão perfeito ainda, mas eles estão investindo bastante para que se utilize esses arquivos. Então, já dá para usar esses arquivos. TQS também, o CIP, mais ou menos, o CIP-CAD para estruturas, ele é o que fica mais ruinzinho, assim, o arquivo, não dá para trabalhar muito legal. Se for analisar, o TQS é o nota 10, o Eberic é o nota 8 e o CIP nota 6,5, 7. Mas não que o CIP não entregue, ele entrega o arquivo, mas fica meio feinho, algumas coisas tu tem que dar retrabalho no Revit. A realidade do BIM em 2020, não tem muita gente aplicando ainda por causa desse problema aí que a gente não tem bibliotecas. A galera que faz as bibliotecas guarda 7 chaves, os escritórios têm... Eu já tive que assinar contrato de R$200 mil caso eu vazasse um arquivo do escritório, o que é folclore lá dos caras, porque não existe esse tipo de contrato, não tem como comprovar o vazamento de um arquivo. E eu sou contra isso, hoje eu sou contra isso, eu não saio distribuindo meus arquivos também por aí, mas eu tenho uns planos aí de meio logo aí, meu projeto pessoal é de começar a compartilhar isso, pelo menos a parte básica, fornecer gratuitamente para o pessoal conseguir trabalhar nos projetos menores, né? E também ter o meu... A gente não pode trabalhar tudo de graça na vida, senão a gente não vive, né? Também vender umas templatezinhas, uns arquivos um pouquinho mais avançados, para também contribuir, ajudar com a galera e ter o meu retorno, né? Por parte do governo, o governo está lançando normas, está investindo, está descobrindo essa transformação aí do setor, né? E tem a norma 15965, que ela é a base aí que vai ditar as regrinhas do que tem que ter tem que ter o teu modelo para atender os padrões dos projetos do governo. E grandes empresas também estão começando a pedir orçamentos só em BIM, principalmente em projetos maiores, tá? O pequeno cliente não vai te procurar pelo BIM, né? O cara que vai construir a casinha lá, ele não vai te procurar pelo BIM, sem ver primeiro. Mas se tu oferecer, com certeza, né? Se fizer propaganda, fizer mostrar imagens, mostrar as vantagens, com certeza ele vai passar a preferir o projeto em BIM e vai possivelmente pagar mais, né? Pelo metro quadrado projetado. Eu falo possivelmente porque a grande vantagem não está em tu cobrar mais, está em tu projetar com maior assertividade para não precisar ficar voltando na obra, atendendo o telefone depois, quando a obra está lá no Se Vira nos 30, e também porque tu pode projetar com mais agilidade. No projeto hidráulico, que é a minha especialidade, dá para fazer em 1/10 do tempo o projeto, né? Porque tu passou um corte ali, tu já tem a tua vista, com um cliquezinho, tu já... Deixa eu abrir aqui o projeto hidráulico até, a gente está no finalzinho aí do nosso tempo. Aqui aparecendo o logo da empresa, que eu ainda presto serviço, não tem problema, eles deixam eu pegar os arquivos aí, também são eu que criei, né? E aqui, ó, por exemplo, eu fazer uma vista detalhada aqui desse banheiro, olha só, passei um cortezinho, deixa eu passar, pode ser um corte, eu acho. Ó, passei um cortezinho, vou ajustar o tamanho da janela, vou documentar ele aqui. Aba anotar, identificar todos, identificadores de tubo, identificadores de conexão de tubo. Dei um aplicar, ó, já vem todos os identificadores. Claro que não é 100% perfeito, aqui eu só vou ter que reposicionar os meus identificadores, né? Mas assim, olha só, ele já vem com um código único, que depois eu venho aqui, deixa eu... Bom, eles vêm com um código único que eu posso depois tabelar de uma forma muito fácil também.
E aqui outras coisas também, olha só, você identificar, quero identificar aqui que tubulação que é e qual é a espessura dela. Eu venho aqui, água fria 25, água fria 25. Se eu mudar para 30, essa tubulação aqui, mudei para 32, a minha documentação já vai para 32. Tá? Então fica muito mais fácil, muito mais prático do que gerar tudo isso aqui em AutoCAD. Né? Voltando lá para o nosso PowerPoint, está quase terminando. Deixa eu abrir aqui, Shift F5. Gente, aqui no finalzinho eu tenho materiais e métodos para implantação, tá? É o último slide, para depois vocês darem uma lida, podem me consultar depois, mandar o WhatsApp aí, caso vocês tenham interesse na implantação. Eu não trabalho mais com cursos direto, assim, eu faço projetos apenas, faço transcrições também, de pegar o projeto em CAD e jogar no BIM, mas treinamento, daí eu vou recomendar alguma outra pessoa, possivelmente, mas assim, questão de dúvida, pode mandar o WhatsApp sábado, domingo, pode mandar, eu sou bem aberto, bem parceiro, assim, em ajudar as pessoas, tá? Então, aqui, métodos para implantação, tem para cada tipo de escritório ou de pessoa, o que você tem que fazer se você quer entrar nesse mundo do Revit aí. Muito importante, o mais importante eu já falei, o maior entrave é a biblioteca, tá? Então, qualquer curso que vocês vão fazer, é interessante que ele já forneça uma bibliotecazinha configurada, básica, para vocês conseguirem começar a fazer os projetos, né? E para vocês chegarem a ponto de personalizar a biblioteca, é interessante primeiro aprender a fazer os projetos e depois fazer um curso de criação ou edição de famílias. As famílias são os blocos do Revit, como se fosse, a gente tem blocos no AutoCAD, a gente tem famílias no Revit, né? Então, tá aí os passo a passo. Eu vou compartilhar também os conteúdos ali de vídeo aí, de imagens e tudo mais, para vocês visualizarem depois. E eu abro espaço também para dúvidas agora. A gente está com o nosso prazo se encerrou aí, mas vou abrir um espaçozinho aí para dúvidas, qualquer comentários que vocês quiserem fazer, né? Essas são isso aí. Ranieri, show de bola. Respeitando aqui o horário, quem quiser depois ficar, pode ficar à vontade de bater no papo com o Ranieri no tempo dele, mas vamos respeitar o horário do pessoal que tem seus compromissos. Mas é incrível a importância e extensão dessa tecnologia que está disponível, né? E realmente quem dominar isso daí realmente vai ser um grande diferencial. É claro que tudo que se coloca que é novo, tudo que se coloca tem suas particularidades, né? Você comentou bastante sobre essa questão da biblioteca, né? E concordo também que o pessoal também se dedica tecnicamente para que seja feita essas bibliotecas, né? Eu vi ali a importância de você colocar os dados corretos para depois futuramente fazer essas análises, que nem você comenta, que ele tem essa disponibilidade, né? A importância de fazer isso. Por isso que eu realmente digo que tem sim o seu custo de você desenvolver essa biblioteca, né? Você falou uma coisa ali que é muito certa, que é o projetar com a menor margem de erro, né? Que te dá toda aquela visualização. Bacana demais. Achei show. Parabéns por ver essa bagagem que você traz, toda essa tua experiência, né? Desses anos todos de empresas. Cara, parabéns, obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo para bater esse papo conosco. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, uma pergunta breve aqui para o Ranieri? Não? Senão, galera, pode depois na sequência falar ali com ele disponibiliza ali para a Mayara. A Mayara também tem o contato dele, né, Mayara? Ranieri, se tu quiser, não sei, passar o contato pessoal, eu tenho umas perguntas, mas depois qualquer coisa que precisar eu te dou um grito ali. Só quero agradecer a disponibilidade por estar participando aí com a gente. Eu comecei no Revit, ali só bota o DDD, fazendo favor. Ah, tá. Eu comecei com o Revit, na verdade, com o Ranieri, foi meu primeiro professor aí que deu aula. Hoje parei um tempo depois, hoje eu estou implementando de novo, estou tentando arrumar
O BIM, né, como tu disse, é bastante coisa, tem bastante que a gente não usa ainda, que nós temos que aprender a usar, mas é um início, é uma caminhada que eu acho que vem muito importante. Eu já participei logo que saiu sobre BIM também, em Florianópolis teve palestras e coisa, eu tive, então eu acho que é um lugar que vai crescer bastante para engenharia e arquitetura. Só tenho a agradecer. Obrigadão, Ranieri. Valeu, eu só queria fazer um parênteses também, não precisa ver como com um elefante, assim, tipo, tu consegue ir aos poucos, tu consegue ir primeiro oferecendo um 3D, né, melhorar só a tua velocidade de projeto ali, oferecer as perspectivas e tudo mais, e depois tudo vai acontecendo, né, com o tempo tu vai oferecendo cada vez um trabalho de melhor qualidade, né. Então, o básico ali é tranquilo de tu fazer um curso e começar a aplicar, pelo menos para a tua área de arquitetura, né? Ô, Ranieri, mas eu acho que a tua experiência te dá para trabalhar na NASA, né? Dá para... Cara, eu até comentei antes que eu comecei a ir mais para a área técnica de projetos, né? Aí eu pensei assim, cara, eu já tenho as tais das mais de 10 mil horas de experiência no software. Eu vou pegar e vou aproveitar o software mesmo, vou voltar para essa parte de treinamentos e ajudar as pessoas mesmo, sabe? Porque às vezes eu fico meio indignado, assim, pô, lá desde 2010 eu ouço falar e tal, e o pessoal, quem aprende guarda para si, fica aquela coisa de competitividade, não vai para frente, sabe? E aí eu estou agora direcionando minha carreira de novo para realmente essa área de lecionar, de ajudar com conteúdo e tudo mais. É bem gratificante isso, né? Ô, Denis, na NASA eu não sei agora, mas ali acho que no governo ele já está podendo entrar do jeito que está. Vai dominar lá. Legal, gratidão. Isso aí, gente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queria colocar? Não? Josi, avisos? Eu quero fazer o agradecimento em nome da Associação Empresarial de Lages, né? Por essa parceria, por estar aqui conosco, e esperamos que quando você vir a Lages, possa sentir um pouco do frio da cidade, mas do nosso calor humano, né, Denis? Porque você comentou dessa dificuldade do distanciamento e nós estamos sofrendo disso, né? Então, as nossas reuniões, elas eram assim, alegres, com café, com jantar depois da reunião, né? Aquele chopinho depois da reunião, e infelizmente a gente tá tendo assim, né? Olha, José, eu vou te dizer que a coisa que mais está me matando é, às vezes, de vez em quando, sair na rua e não poder apertar a mão de alguém. Eu venho ali em Indaial, eu cresci no interior, né? E sempre bem assim, de calor, abraço e se conhecer todo mundo. E essa questão tu fazer uma reunião com alguém, uma conversa que seja na despedida, tipo, fazer assim, né? Não tá entrando, cara. Assim, para o nosso trabalho, para o meu trabalho, que trabalho com pessoas, né? Eu trabalho com 10 núcleos, e essa parte de socializar, do encontrar, do conversar pessoalmente, do antes da reunião, do depois da reunião, isso faz parte do nosso trabalho, né? É o que eu digo, é um network, aquela troca de informação. E que não está acontecendo nesse momento, né? Porque aqui a gente está conseguindo tocar os núcleos, nós estamos, assim, citando, inclusive, várias oportunidades, né? Como você, por exemplo, distante, e está repassando um assunto, assim, tão importante para nós, né? Através do Meet, né? A gente está tendo essas oportunidades. Nós já tivemos, assim, em outros núcleos, pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe? Que em momentos comuns talvez não teríamos eles aqui. Então, a gente está tentando conciliar, mas que a gente aguarda, assim, por um breve retorno, e que fica aqui, né, Denis, o convite para que, numa oportunidade que você subir a serra, que venha nos visitar. Muita gratidão, legal. Pode deixar. Tomar um estilo aí.
O convite está feito, pode vir, posso subir a serra, já traz a caixinha de chopp. Legal. Fechou, então. Isso. Ranieri, obrigado novamente. Eu gostaria de agradecer. Uma perguntinha antes de finalizar. Para quem que eu mando esse conteúdo? Se eu tiver mais alguma coisinha para adicionar, para quem que eu mando que alguém pode repassar para todo mundo daí? Pode passar para mim. Eu vou mandar aqui no teu WhatsApp ali, vou dar um oi ali para ti, tu pode encaminhar para mim. Tá, legal. Então. Para galera. Esse material precioso vendo para todo mundo aqui. Opa, tranquilo. Tô brincando. Pode passar que a gente distribui para a galera aqui. Aqui realmente a gente se ajuda bastante, se une. Esse, na verdade, é o foco do núcleo, né? A gente poder fazer esse network, a gente poder fortalecer as parcerias, poder todo mundo se ajudar. Ranieri, obrigado novamente. Eu quero agradecer também aqui a Camila, Elaine, que está aí hoje, Fabiano, Jorge, a nossa Josi, o Lucas, a Maiara, né? Quero agradecer também o Rafael, que está aqui também. Gente, brigadão mesmo, brigadão por terem participado. Vamos para a próxima, vamos vir com novos conteúdos aí, conteúdos que somam para todos. Obrigado pela força mesmo. Estamos finalizando aqui e até a próxima. Valeu, gente? Tá certo, agradeço de coração. Abraço. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Tchau.